Fala galera, beleza? Izzy Gabricha aqui. Estamos aqui para mais um vídeo sobre o Iron Maiden. Há mais ou menos uns 25 dias atrás eu publiquei um vídeo nesse canal dando meu ranking pessoal de discos de estúdio do Iron Maiden. Até quem ainda não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo. E agora eu vou fazer um outro vídeo, um outro ranking, mas agora dos álbuns ao vivo do Iron Maiden. São 13 álbuns ao vivo, oficiais. Confesso que para mim foi até um pouco mais difícil fazer esse ranking do que os álbuns de estúdio. De estúdio também foram difíceis, mas esse para mim foi mais difícil ainda, porque o Iron Maiden é uma banda sensacional ao vivo. É uma banda que parece que foi feita para tocar ao vivo. Não tem um disco que você possa dizer que, nossa, esse disco é ruim. Não tem, todos os discos têm muita qualidade. Mas esse ranking meu é mais baseado assim, nos que eu ouvi mais, os que eu curto mais, para os que eu ouvi menos, para os que eu curto menos. Beleza? Já vamos direto ao assunto aqui, já vamos direto ao papo, pra gente não perder tempo aqui. Eu disse 13 discos, não são 13, são 12. 12 álbuns ao vivo. Beleza? Vamos lá então começar aqui o ranking. Mesmo esquema do vídeo de discos de estúdio. Do que eu curto menos para o que eu curto mais. Beleza? Vamos dar início aqui então na 12ª posição. Esse disco aqui. A Real Live Dead One, de 1993. Esse disco aqui, inicialmente ele foi lançado 2 álbuns separados, a Real Live One e a Real Dead One. Esse álbum foi gravado durante a turnê do Fear of the Dark e foi, se eu não me engano, se não foi um dos últimos, foi o último disco ao vivo lançado pelo Iron Maiden. Foi um dos últimos discos. Eu não lembro se o Live at Donington foi lançado antes ou depois desse disco aqui. Mas por que eu coloco esse disco como o que eu menos curto? Ele é um disco bom. Eu ouvi esse disco pela primeira vez, o Real Live One. Eu devia ter uns 12 anos de idade. O Real Live One que eu tinha. Eu ouvi demais esse disco, mas eu acho a mixagem desse disco um pouco estranha. Eu acho a mixagem um pouco estranha, o som do público é um som muito alto, parece mais uma torcida de futebol, apesar de que os fãs da Iron Maiden são muito calorosos, mas chega a ser um pouco estranho, a sonoridade também é bem crua. E esses 2 álbuns aqui, a Real Live One e a Real Dead One, a Real Live One, a Real Dead One, eles fizeram com as músicas. Eles fizeram um repertório com músicas do primeiro álbum até mais ou menos o Somewhere in Time, ou até o Power Slave. E a Real Live One são músicas até o Power Slave. E o Real Live One é do Somewhere in Time até o Fear of the Dark, que era o disco atual da época. Eu não curto tanto porque eu acho assim que é um disco que ele perde um pouco a sua essência por não ser um único show. Isso aqui é meio que um catado de vários shows feitos mais na Europa. Basicamente assim, o repertório é montado em cima de shows que foram feitos na Europa, e eu acho que isso faz perder um pouco a essência do ao vivo, aquela energia do ao vivo, aquela emoção do show ao vivo do Iron Maiden. Mas mesmo assim é um setlist de respeito. O disco 1, que seria no caso a Real Dead One, com as músicas mais antigas, digamos assim, ele tem no disco 1, The Number of the Beast, The Trooper, Prowler, Transylvania, Remember Tomorrow, Where It Goes There, Sanctuary, Running Free, Run to the Hills, 2 Minutes to Midnight, Iron Maiden e Hallowed Be Thy Name. Aí o disco 2, que já são as músicas do
Somewhere in Time, A Telfer of the Dark, tem Be Quick or Be Dead, From Here to Eternity, Can I Play With Madness, Wasting Love, Tail Gunner, The Evil That Men Do, Afraid to Shoot Strangers, Bring Her Down to the Slaughter, Heaven Can Wait, The Clairvoyant from the Dark. Um excelente setlist, mas eu acho que ele perde um pouco a sua essência por esse fato de não ser um único show. Mas mesmo assim e também a mixagem dele, a edição dele, que eu acho um pouco assim estranha. Então por esse motivo é o ao vivo que eu menos curto, que eu menos ouço hoje em dia, e é o que eu coloco na 12ª posição, mas mesmo assim é o Iron tocando ao vivo, sempre muita qualidade, sempre muito bom. 12ª posição, A Real Live Dead One, de 1993. Agora seguindo aqui, na 11ª posição, eu coloco esse disco aqui, BBC Archives, de 2002. Esse álbum aqui, ele foi lançado em 2002 junto com outros 2 álbuns, naquele box famoso do Iron Maiden, naquela caixa que se chama The Ed's Archives. Posso pôr aqui uma foto do lado, é uma caixa muito bonita. Infelizmente eu não tenho essa caixa. É um item, né? Hoje em dia ele é um item raríssimo, é um item caro. Hoje em dia você não encontra esse item em bom estado por menos de R$2.000. É um item bem raro e foi lançado neste box 3 álbuns ao vivo. Eu consegui adquirir os 3 álbuns há mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu consegui adquirir os 3 álbuns somente, mas infelizmente eu não tenho box, mas eu tenho os álbuns, e esse aqui é um deles, BBC Archives. E ele é um disco interessante. Ele não é um único show, ele é um álbum duplo com alguns apanhados de alguns shows. Eu vou citar aqui, no disco 1 tem 4 músicas gravadas na Rádio BBC em 14 de novembro de 1979, que é aqui a primeira formação romboldiano, que são as músicas, são as faixas Iron Maiden, Running Free, Transylvania e Sanctuary. Um registro antigo bem legal. Aí temos aqui mais 10 faixas que foram gravadas no Reading Festival no dia 28 de agosto de 1982. Aqui já turnê do The Number of the Beast, que eu considero assim uma turnê que foi bem legal, que foi a primeira turnê que o Bruce fez com Iron, e tava com energia a milhão. A banda tava com energia muito boa ao vivo. Clive Burr ainda na bateria, Clive Burr na bateria. Alguns falam Clive, outros falam Clive, na bateria. E uma energia bem legal e faixas bem legais também. Rothschild, Run to the Hills, Children of the Damned, The Number of the Beast, 22 Acacia Avenue, Transylvania, The Prisoner, Hallowed Be Thy Name, Phantom of the Opera e Iron Maiden. Então são essas faixas que compõem o disco 1. O disco 2 tem aqui mais 6 faixas que foram gravadas no Reading Festival também, só que esse em 23 de agosto de 1980, também primeira formação. São as faixas Prowler, Remember Tomorrow, Killers, Running Free, Transylvania e Iron Maiden. Aí as últimas faixas é daquele show lendário no Donington Monsters of Rock, no dia 20 de agosto de 1988. Esse show é um show lendário, que foi no Donington Park, Monsters of Rock, turnê do Seventh Son of a Seventh Son, que são as faixas Moonchild, Rothschild, Infinite Dreams, The Trooper, Seventh Son of a Seventh Son, The Number of the Beast, Hallowed Be Thy Name e Iron Maiden. Isso aqui é um registro bem legal, também um apanhado de vários shows, de várias épocas, de várias fases do Iron Maiden. Só que um registro interessante. Isso aqui é um item, para você encontrar esse item aqui original é muito difícil. Você encontra aí no Mercado Livre com preços bem chamativos esses discos aqui que tem no box Ed's Archive, só que, cara, não caiam, porque esse disco aqui hoje em dia você não encontra por menos de 150, 200 reais original. Esse que você encontra no Mercado Livre são discos
piratas que vendem a 35, 40 reais. Vale também para quem quer ter na coleção, mas pode ter certeza que não vão estar adquirindo um disco original. O original a galera vende bem mais caro. Então, registro interessante, quem ainda não ouviu, para correr atrás, BBC Archives de 2002. Seguindo aqui, na 10ª posição, esse álbum aqui, Live at Donington, de 1993. Ele foi gravado no dia 22 de agosto de 1992, em Donington Park, na Inglaterra. Esse disco aqui é um disco bem legal, ele segue mais ou menos a sonoridade do A Real Life Dead One, sem aquela edição estranha do público, mas a sonoridade desse disco é bem parecida, uma sonoridade, o Iron, essa época estava com uma sonoridade um pouco mais crua, né, mas é bem legal esse disco aqui. Foi gravado durante a turnê do Fear of the Dark, foi a última turnê que o Bruce esteve na banda. Depois dessa turnê ele deixou a banda e retornou em 1999. E um disco bem interessante, um disco bem legal, um setlist bem legal. Disco 1 conta com as faixas The Quick or Be Dead, The Number of the Beast, Rothschild, From Here to Eternity, Can I Play With Madness, Wasting Love, Tail Gunner, The Evil That Men Do, Afraid to Shoot Strangers, Fear of the Dark, Bring Our Down to the Slaughter, The Clairvoyant, Heaven Can Wait, Run to the Hills, no disco 1. O disco 2 abre com 2 Minutes to Midnight, Iron Maiden, Hallowed Be Thy Name, The Trooper, Sanctuary, Running Free. Outra curiosidade legal desse disco é que aqui, né, foi nesse show que o Iron Maiden tocou com a formação sexteto, com a formação que estava até o final dessa última turnê. Foi aqui a primeira vez que o Iron tocou com a formação sexteto. Muitos fãs já sabem disso, alguns não sabem. O Adrian Smith não estava na banda aqui, os guitarristas eram Dave Murray e Janet Gears. O Adrian Smith tinha deixado a banda no final de 88. Só que nesse show aqui, na música Running Free, ele entra no palco e faz uma canja com os caras. Pra quem não viu ainda o vídeo, coloca lá no YouTube, Iron Maiden Running Free, Donington 92, que vocês vão ver. Foi a primeira vez que o Iron tocou a formação sexteto, foi nesse show. É uma curiosidade, alguns sabem, outros não sabem. É um disco bem legal, só que eu acho que em questão de sonoridade, de performance de banda, eu acho que tem alguns ao vivo superiores a esse. Apesar de ser muito legal, ser um show único que passa uma emoção legal, só que eu acho que tem outros superiores. Então eu coloco em 10º lugar Live at Donington, de 1993. Vamos seguindo aqui, na 9ª colocação, esse álbum aqui, Em Vivo, de 2012. Ele foi gravado no dia 10 de abril de 2011 no Estádio Nacional Santiago do Chile, durante a turnê do The Final Frontier. Esse álbum aqui, eu acho ele bem legal. Eu acho que a banda estava muito afiada. O Bruce está cantando demais nesse show aqui. O Bruce está apavorando os vocais nesse show aqui. Esse disco também foi lançado em Blu-ray, DVD, que também é muito massa. Quem não assistiu, isso daí tem no YouTube. Quem não assistiu vai assistir, que é muito legal. E músicas muito bacanas, eu curto. Muita gente não gosta muito do Final Frontier. Foi um disco que eu curti demais na época. E o show também é muito legal. Eu fui em 2011, eu assisti ao show da turnê do Final Frontier no Morumbi. E muito legal, cara. Esse CD conta com as faixas. No disco 1, Satellite 15, abertura. E muita gente torce o nariz pra essa abertura, porque diz que meio sem pé, sem cabeça, mas eu acho até que interessante. Quando o Iron se repete, a galera reclama. Quando o Iron faz alguma coisa diferente, a galera reclama. Então, Satellite 15, The Final Frontier, Eldorado, 2 Minutes to Midnight, The Talisman, Coming Home, Dance of Death, The Trooper, The Wicked Man. Disco 1. Disco 2, Blood Brothers, When the Wild Wind Blows, The Evil That Men Do, From the Dark, Iron Maiden, The Number of the Beast, Hallowed Be Thy Name, Running Free. Bem legal esse álbum aqui.
banda mandando muito bem, o Bruce mandando muito bem. Na 9ª posição em vivo, de 2012. Vamos seguir aqui na 8ª posição. Eu coloco esse álbum aqui, Death on the Road, de 2005. Ele foi gravado no dia 24 de novembro de 2003 em Dortmund, na Alemanha. Turnê do Dance of Dead. Também foi lançado em CD e DVD. Também um show muito legal. Também uma banda muito afiada, como sempre. Iron Maiden dificilmente decepciona ao vivo. Uma banda que dificilmente decepciona. E aqui tem algumas músicas, esse setlist é bem legal. Disco 1 começa com Wildest Dreams, Rothschild, Can I Play With Madness, The Trooper, Dance of Dead, Remaker, que é uma música que eu gosto bastante, Dance of Dead, Brave New World, Passchendaele. Essa versão de Passchendaele é animal, é muito boa essa versão. Lord of the Flies, que eu achei que ficou bem interessante na voz do Bruce, foi gravado originalmente com o Blaze no X Factor. Eles fizeram uma versão que ficou muito legal, e é a música que fecha o disco 1. O disco 2 tem No More Lies, Hallowed Be Thy Name, Fear of the Dark, Iron Maiden, Journeyman, que é o acústico, que ficou muito massa também ao vivo, The Number of the Beast, Run to the Hills, também um setlist bem bacana, uma performance bem bacana. Então, 8ª posição, Death on the Road, de 2005. Vamos seguir aqui, agora na 7ª posição, esse álbum aqui, Live Chapter, de 2017. Esse álbum aqui foi gravado durante a turnê do Book of Souls, show também que eu tive possibilidade de estar assistindo na época, em 2016, foi no Allianz Parque. Também um disco muito legal. Esse disco aqui teve uma leve mudança de sonoridade do que os fãs estavam acostumados, porque aqui, não sei se a galera aí sabe, muitos sabem, alguns não sabem, aqui eles trocaram o produtor. Não o Kevin Shirley, né? Produziu que vinha produzindo os discos dos discos do Brave New World pra frente. E nesse disco aqui não foi o Kevin Shirley, foi o Tony Newton que produziu esse disco. E pra mim, pelo menos, ficou um pouco nítida a mudança de sonoridade. Eu senti uma mudança de sonoridade na banda, na batera. Eu senti uma mudança de sonoridade, não para pior, mas nitidamente houve uma mudança de sonoridade, isso aí é inegável. E esse disco também não é o único show, ele é mais ou menos naquela roupagem do A Real Life Dead One, que eles pegaram uma música de cada cidade ali, colocaram, até tem uma música gravada aqui no Brasil, eu não lembro, eu acho que é Fear of the Dark, se eu não me engano. Eu acho que é Fear of the Dark, eu não tenho certeza, posso estar enganado. Mas um disco bem bacana, com um setlist bem bacana, performances muito bacanas. E o disco 1 conta com If Eternity Shall Fail, Speed of Light, Rothschild, Children of the Damned, Death or Glory, The Head in the Black, The Trooper, Power Slave. O disco 2 abre com The Great Unknown, The Book of Souls, Fear of the Dark, Iron Maiden, The Number of the Beast, Blood Brothers e Wasted Years. E só não tá posições mais acima porque, como eu disse, eu prefiro os álbuns de um show único, mas é muito legal esse álbum aqui. Live Chapter, de 2017. Vamos seguir aqui na 6ª posição. Esse álbum aqui até me dói o coração porque ele merecia até estar numa posição mais alta. Nights of the Dead, de 2019. Ele foi gravado na Cidade do México entre os dias 27, 29 e 30 de setembro de 2019. Por que eu digo que esse disco merecia uma posição melhor e, na minha opinião, não tem?
pra mim aqui deixou a desejar a produção. A produção desse álbum realmente deixa muito a desejar, eu achei. Também produzido pelo Tony Newton. Mas eu acho que esse disco aqui, ele não foi tão bem produzido. A sonoridade dele tá me soa um pouco estranha aos meus ouvidos. Parece que a sonoridade no geral tá um pouco abafada. Eu sinto ela um pouco abafada. O som do público tá abafado. Então assim, gera um certo desconforto ao ouvir. Pelo menos para os meus ouvidos. Mas o que salva aqui é que esse setlist aqui é matador. Esse setlist aqui é matador, é espetacular. Também um show que eu assisti, que eu tive a possibilidade de assistir em 2019, foi gravado durante a turnê do Legacy of the Beast. Foi uma turnê muito bacana, com um setlist muito bacana. O setlist de tudo. Disco 1, Aces High, Where It Goes There, Two Minutes to Midnight, The Clansman, The Trooper, Revelations, For the Greater Good of God, The Wicker Man. Disco 2, Sign of the Cross, Flight of Icarus, From the Dark, The Number of the Beast, Iron Maiden, The Evil That Men Do, Hallowed Be Thy Name, Run to the Hills. Um setlist impecável, mas pra mim o que peca aqui é a produção, senão ele estaria certamente numa posição mais alta. Mas mesmo assim, ótimo disco, excelente registro. Nights of the Dead de 2020, o show foi em 2019, lançamento em 2020. Vamos seguir aqui, agora na quinta posição, coloca esse álbum aqui. Flight 666 de 2009. Esse disco aqui foi gravado durante a turnê do Somewhere Back in Time, que aliás foi o primeiro show, o primeiro show da Iron Maiden que eu assisti foi essa turnê aqui. O show foi em 2008 no Parque Antártica, no antigo Parque Antártica. Foi o primeiro show da Iron Maiden que eu assisti. E muito bom, excelente. Essa turnê eles meio que revisitaram a turnê do Powerslave. O palco tinha todas as temáticas, lembrava bastante o show do Live After Dead. E esse disco também não é um único show, são várias cidades, até com muito orgulho. A música Heaven Can Wait é o show que eu estava. É o show, quem assistir no vídeo, que esse álbum também foi lançado em vídeo, vai ver lá que foi Palmeiras Stadium, Parque Antártica 2008. E apesar de não ser um único show, a gravação desse disco me agrada muito, a sonoridade e a performance da banda, e o setlist também, que é matador, extremamente matador. Disco 1, Aces High, Two Minutes to Midnight, Revelation, The Trooper, Wasted Years, The Number of the Beast, Can I Play With Madness, Rhyme of the Ancient Mariner. No disco 2, Powerslave, Heaven Can Wait, Run to the Hills, Fear of the Dark, Iron Maiden, Moonshot, The Clairvoyant, Hallowed Be Thy Name. Setlist também impecável, uma turnê que foi muito bem sucedida. Então, quinta posição, Flight 666 de 2009. Vamos agora aqui na quarta posição, eu coloco esse disco aqui, Made in England de 2013. O lançamento desse álbum foi em 2013, porém esse show era a turnê do Seventh Son de 88. Esse show foi gravado em Birmingham nos dias 27 e 28 de novembro de 1988. E ele só foi lançado oficialmente em 2013. Esse disco aqui é sensacional, turnê do Seventh Son, muito boa, a banda aqui uma performance muito legal. Um único show não, né? Tem 2 dias, foi pego o melhor, aqui foi pinçado o melhor dos 2 dias, só que captura uma energia muito bacana, um setlist matador. Disco 1, Moonshot, The Evil That Men Do, The Prisoner, Still Life, Die With Your Boots On, Infinite Dreams, Killers, Can I Play With Madness, Heaven Can Wait, Wasted Years. Disco 2, abre com The Clairvoyant, Seventh Son of a Seventh Son,
The Number of the Beast, Hallowed Be Thy Name, Iron Maiden, Run to the Hills, Running Free, Sanctuary. Muito bom esse disco. Gerou também uma turnê, que foi baseado na turnê do Seventh Son, eu também fui. Eu já fui a 7 shows da Iron Maiden. E esse show também fui, foi em 2000, o show foi em 2013, no AMB. Show sensacional, abertura do Slayer, do Ghost. Muito bom show. E foi mais ou menos baseado nesse setlist aqui, algumas mudanças. Mas então na quarta posição, Made in England, de 2013. Show de 88, que foi lançado em 2013. Agora entramos aqui no top 3. Esses 3 discos são maravilhosos, são sensacionais. Aqui não tem essa de esse é melhor do que aquele. É mais uma questão de gosto pessoal minha mesmo, de um disco que eu curti mais do que o outro. Até acho que vai ter uma certa polêmica aqui, mas esses 3 discos ao vivo são maravilhosos, são sensacionais. Em qualquer posição que eles estivessem não estaria nada errado, só que o meu top 3 é esse aqui. Terceira posição, Beast Over Hammersmith, de 2002. Também um álbum daquele box, Ed's Archives. Esse disco foi gravado em Hammersmith. Deixa eu ver aqui. Foi gravado em Hammersmith Odeon no dia 20 de março de 1982. Tem uma colinha ali, gente, porque pra mim não esquecer, que são muitas datas. 20 de março de 1982. Turnê do The Number of the Beast. E aqui, cara, é um show sensacional. A banda com uma energia incrível, maravilhoso, um som poderoso, Clive Burr na batera, muito bom esse show. Não sei nem porquê isso aqui não foi lançado antes. O show de 82 foi lançado somente em 2002, somente 20 anos depois, né? Não sei exatamente o porquê, mas foi assim que ele foi lançado. E o setlist já diz tudo. Disco 1, Murders in the Rue Morgue, Rothschild, Run to the Hills, Shield of the Damned, The Number of the Beast, Another Life, Killers, Tunes to Acacia Avenue, Total Eclipse. Disco 2, Transylvania, The Prisoner, Hallowed Be Thy Name, Phantom of the Opera, Iron Maiden, Sanctuary, Drifter, Running Free, Prowler. Cara, quem não ouviu esse disco, corre ouvir, que é sensacional. Esse item aqui, como eu disse, igual o outro lá, o BBC Archives. Tem o terceiro disco chama Best of B-Sides, que tem os lados B. Esses álbuns aqui são muito raros de ser encontrado eles originais. Esse aqui é uma versão original. Você encontra no Mercado Livre umas versões piratas, baratinho aí. Galera, não caiam que é pirata. Esse disco aqui você não vai conseguir encontrar ele original por menos de 150, 200 reais. Não vai conseguir. Álbum maravilhoso. Terceira posição, Beast Over Hammersmith, de 2002. E agora, na segunda posição, esse disco que eu acho que esse vai causar um pouquinho de polêmica, porque muitos fãs colocam esse disco como o melhor ao vivo do Iron Maiden, não só como o melhor Iron Maiden, mas como um dos melhores álbuns ao vivo da história do metal. Não é à toa, realmente é um disco muito importante, não só para o Iron Maiden, mas para o metal mundial. Eu entendo a importância dele, mas como eu disse no início do vídeo, esse é um ranking pessoal de discos que eu mais curti para os que eu menos curti. Esse disco é um dos que eu mais curti. Ele é um disco maravilhoso. Bom, já vamos mostrar ele aqui. Na segunda posição, Live After Dead, de 1985. Cara, esse disco aqui ele é um disco emblemático demais para Iron Maiden. É um disco maravilhoso, sensacional. Foi o primeiro disco ao vivo do Iron que eu ouvi, que eu assisti em vídeo. Foi o primeiro que eu tive aquele contato visual com o Iron Maiden, foi vendo esse show aqui.
É um show, é um mega clássico. É um clássico não só da Iron Maiden, mas do metal mundial. Eu considero que isso aqui é um dos melhores discos ao vivo da história do metal mundial. Ele inicialmente foi lançado como um álbum simples, né? Apenas com as 13 primeiras faixas. Nessa versão Enhanced CD de 1998, foi lançado como um álbum duplo. As 13 primeiras músicas foram gravadas no Long Beach Arena nos dias 14 e 17 de março de 1985, durante a turnê do disco Powerslave. E, cara, são músicas sensacionais. O disco tem as faixas Aces High, To Minutes to Midnight, The Trooper, Revelations, Flight of Eagles, Rhyme of Ancient Mariner, Powerslave, The Number of the Beast, Hallowed Be Thy Name, Iron Maiden, Run to the Hills e Running Free. Clássico em cima de clássico, uma performance muito boa da banda, realmente um show muito emblemático, um clássico gigante. E o disco 2? O disco 2 foi gravado em Hammersmith Apollo, Londres, nos dias 8, 9, 10 e 12 de outubro de 1984, também na turnê do Powerslave. E foram as faixas bônus, digamos assim, que foi colocado nessa versão dupla, são as faixas Rothschild, 22 Acacia Avenue, Children of the Damned, Die With Your Boots on Phantom of the Opera. Tão sensacional quanto o primeiro disco. Então, reconheço a importância desse álbum. É um álbum maravilhoso. Eu mesmo gosto muito. Tenho uma memória afetiva muito forte com esse disco aqui. Foi o primeiro que eu ouvi, muito bom. Só que, pro meu gosto pessoal, vai ficar na segunda posição. Live After Dead de 1985. E agora, na primeiríssima posição, eu vou colocar esse álbum aqui, que também eu tenho uma memória afetiva muito forte com esse álbum aqui. Bom, já vamos direto ao assunto. Primeira posição, pra mim, Rock in Rio, de 2001. Cara, eu acho essa performance aqui sensacional, maravilhosa. Eu tenho uma memória afetiva muito forte com esse show aqui. Esse show foi gravado no dia 19 de janeiro de 2001, no Rock in Rio. Na época desse show, eu devia ter uns 14 anos de idade, 14, 15 anos. Eu moro no interior, eu sou de Vargem Grande do Sul, sou do interior de São Paulo. E nessa época, em 2001, não era todo mundo que tinha TV a cabo, que tinha internet. A internet já existia nessa época, só que estava ainda que engatinhando. A internet era muito limitada nessa época. Não é nem sombra do que é hoje em dia a internet nessa época aqui. E TV a cabo também não era qualquer pessoa que tinha, principalmente numa cidade pequena, uma cidade de 50 mil habitantes. Em 2001 não era todo mundo que tinha TV a cabo em casa e internet. Era só pessoas de poder aquisitivo um pouco mais altos que tinham. Então, assim, se eu estivesse aqui, se eu fosse assistir aqui esse show, eu ia ter que assistir a transmissão da Globo como muitos dos meus amigos assistiram. Mas, no dia desse show, eu estava na casa de um amigo meu, em São Paulo. E lá, sim, ele tinha TV a cabo. Aí a gente falou, pô, vamos assistir, né? Vamos conseguir assistir o show na íntegra. Eu lembro que na época, era a época das fitas VHS, ainda não tinha. Eu acredito que ainda não tinha DVD. Não tinha DVD ainda, em 2001, com certeza não tinha DVD ainda. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam aí, mas eu acho que não tinha DVD ainda. Era fita VHS mesmo. Então o que eu fiz? A gente correu em uma loja, comprei uma fita VHS virgem e falei, cara, vou gravar o show. Vamos gravar o show. E aí a gente foi gravar, cara. E, acho que todo fã da Iron Maiden conhece sabe,
conhece esse show, é uma performance sensacional. Eu, assim, na minha humilde opinião, acho que tecnicamente a banda tá até superior ao Live After Dead. Aqui os caras já todos com seus 40 e poucos anos, já mais experientes, já mais cascudos. E um show impecável, um show sensacional do começo ao fim. O disco 1 conta com as músicas The Wicker Man, Ghost of the Navigator, Brave New World, Rock Shout, To Minister Midnight, Blood Brother, Sign of the Cross, The Mercenary, The Trooper. No disco 2, Dream of Mirrors, The Classman, The Evil That Men Do, From the Dark, Iron Maiden, The Number of the Beast, Hallowed Be Thy Name, Sanctuary, Run to the Hills. Isso aqui também foi lançado... acho que já tinha DVD sim. Eu acredito que tinha sim. Eu acho que isso aqui foi lançado em DVD na época. Eu acredito que sim. Acho que eu posso ter falado uma besteira aí que não tinha DVD na época. Acho que tinha sim. Só que também ainda não era algo que tinha assim pegado completamente. Ainda existia o VHS, ainda era, em 2001 ainda era forte o VHS. Mas eu acredito que já tinha o DVD sim. Porque eu lembro que isso aqui foi lançado, isso aqui também na época foi lançado em DVD. Então, eu coloco em primeiro lugar porque foi realmente o disco ao vivo que eu mais curti do Iron, que tem a memória afetiva mais forte. Eu lembro que no outro dia eu gravei o show, né? Eu gravei o show na fita VHS, no outro dia eu já cheguei aqui no interior com a fita gravada na íntegra. Aí os amigos todos, nossa, ficaram loucos, né, cara? Na época era uma coisa muito gostosa, era uma coisa muito saudável, que na época não era fácil você ter acesso ao material. Você tinha que realmente ter o material, você não conseguia igual hoje na internet, assistir pela internet, isso aí não existia, a gente nem imaginava isso daí naquela época, né? Então você realmente tinha que ter o material na mão. E aí eu lembro que na época era muito gostoso, porque aí juntava todos os amigos, ia na casa de um dos amigos e juntava todo mundo para assistir junto, coisa que hoje em dia é muito difícil, né? Hoje em dia isso é uma coisa que eu acho que isso daqui não se faz mais nos dias de hoje. Mas a gente fazia muito naquela época e era uma época muito gostosa, então por isso que eu tenho uma memória afetiva até mais forte com esse álbum aqui do que o próprio Live After Dead. Por esse motivo, eu coloco ele na primeira posição. Beleza? Então, primeira posição, Rock in Rio de 2002. Fechando assim os 12 álbuns ao vivo do Iron Maiden. Espero aí que vocês tenham gostado. Quem não assistiu o vídeo anterior dos álbuns de estúdio, o link está aqui embaixo. Vão assistir que também está muito bacana. Então, espero que vocês tenham gostado. Deem seu joinha, curtam e comentem. Comentem o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês não concordam. Com respeito, é claro. Porque isso daí é muito pessoal, né? De pessoa para pessoa. Cada um tem uma memória afetiva com algum material. Então, baseado nisso, eu fiz esse ranking. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. E em breve estaremos aí de volta com mais vídeos dessa banda que a gente ama tanto, Iron Maiden. Valeu, galera. Abraço a todos. Fui!